levanta ela para o alto assim. Quantos amam o Deus da Bíblia, glorifica a Deus assim. E quantos amam a palavra de Deus, dizem aleluia. Então, vamos manuseá-la. Você que possui o exemplar da Bíblia Sagrada, por gentileza, livro histórico do Novo Testamento, a saber, Atos dos Apóstolos, aonde fala sobre a história da igreja, sobre o domínio e a direção do Paráclitos divino, o Espírito Santo de Deus. Vamos se referir ao tema sugerido por vocês, Atos capítulo 2, verso 4. Depois nós vamos para o verso 12, verso 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 4, verso 12 e verso 13. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Diz assim no verso 4: e todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Verso 12: e todos se maravilhavam e estavam dizendo uns para com os outros: o que significa isso? O que significa isso? Aí o verso 13 responde: e outros zombando, dizendo: esses homens estão cheios esses homens estão cheios de vinho. Verso 14: mas Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens da Judéia, e todos vós que habitam em Jerusalém, seja a vós isto conhecido, e escutai as minhas palavras, porque estes não estão embriagados como imaginais, sendo estes a terceira hora do dia. Vamos ficar só na parte, no verso 4, que diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Quem tem assento, se acomodem, por favor. Mantenha a sua Bíblia aberta e a sua alma alerta. Olha para cá. Estamos diante de um texto que vai nos revelar pelas Escrituras o nascimento da igreja de Cristo Jesus. É bem verdade que quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós observamos no Antigo Testamento algumas festas constituídas pelo povo de Israel e aprovadas por Deus. Há pelo menos entre 7 a 8 tipos de festas. E entre essas 7 a 8 tipos de festas, uma delas é chamada de Festa dos Pentecostes. Festa dos Pentecostes. O que é isso? Que se celebra essa festa? Celebrava-se nessa festa a colheita, a safra da colheita. E nesta festa eles celebravam uma boa colheita que vinha da bondade de Deus. E nesta colheita eles tiravam as primícias para Deus. Para quem? Deus. Para quem? Deus. Só que quando nós observamos esse texto tem um contexto. E o contexto desse texto vai nos mostrar que Cristo Jesus ressuscita dentre os mortos. Jesus ressuscita dentre os mortos. Só ressuscita quem está? Só ressuscita quem está? Antes de Jesus morrer, Jesus veio a esta terra no seu ministério terreno.
E os 70 foram. E alguns deles ficaram maravilhados. Por quê? Porque oravam e pessoas eram curadas. Porque oraram e pessoas que estavam possessas por demônios eram libertas. Espíritos de demônios se manifestavam na oração daqueles 70 homens que Jesus deu-lhe a eles autoridade de vai. Só que Jesus, ele fala algo com eles quando eles voltam, porque alguns ficam maravilhados por receber aquela autoridade e por orar por pessoas, demônios se manifestarem, que eles ficam maravilhados. Aí Jesus vai dizer nesse contexto: olha, vocês estão maravilhados porque vocês estão orando, receberam autoridade para pessoas serem curadas, para demônios saírem de vidas, se manifestarem e saírem de vida. Digo uma coisa para vocês: não se maravilhem só por isso não. Se maravilhem porque o nome de vocês estão escritos no céu. Se maravilhem porque há um céu que está à espera de vocês. Oh meu Deus! Isso me faz entender que a verdadeira libertação não é quando nós oramos e alguém se manifesta e nós dizemos: espírito maligno sai, e aquela pessoa passa por aquele processo e a gente olha e diz assim: que maravilha, o demônio se manifestou, não resistiu à presença de Cristo Jesus e à autoridade do nome de Jesus na nossa vida. Mas olha aqui para mim, o demônio, ele pode sair de uma vida, mas a pessoa não é liberta quando o demônio é manifestado em alguma vida. Mas a libertação se dá quando Jesus entra. Alguém entendeu, mas eu vou explicar. A libertação não se dá quando o demônio sai, mas quando Jesus entra. Não, você não entendeu, eu vou repetir. O demônio, a libertação não sai quando o demônio sai, mas quando Jesus entra e faz morada. E desde já eu já faço uma pergunta aqui: quem permitiu Jesus entrar na sua vida, na sua casa espiritual, e ele fazer morada? De 70 reduziu para 12. De 12, 3 foram mais chegados: Pedro, Tiago e João. Jesus andou com os discípulos, Jesus ensinou, Jesus ensinou-os, Jesus discipulou-os, Jesus ensinou a eles. Antes de acontecer isso, Jesus primeiro trabalhou neles, para depois trabalhar com eles. Eles primeiro tiveram que passar por um processo na escola com um mestre chamado Jesus. E nessa escola, Lucas vai dizer no capítulo 1, no verso 1 em diante, ele vai dizer: ó excelentíssimo Teófilo, escrevo-te a ti as coisas que Jesus começou fazendo. Há uma diferença em Jesus. Jesus ensinou fazendo. Tem algumas pessoas que ensinam falando, mas Jesus não ensinou só falando, ele ensinou fazendo. Os discípulos viram Jesus orar, na proporção que eles olharam Jesus orar, e disseram assim: ele está orando. Isso é uma escola. Vai chegar um tempo que eu também vou precisar orar. Eles viram Jesus ensinando, foi escola. Chegou um tempo, ia chegar um tempo que eles também iriam ensinar. O próprio Jesus disse para Pedro: Pedro, quando tu te fortaleceres, tu fortalece os teus irmãos.
Eles primeiro passaram pelo processo. E olha aqui, não pode chegar no propósito do Pentecostes sem passar pelo processo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Você não entendeu? Não se pode chegar no propósito de Pentecostes sem se sujeitar ao processo. E quando a gente fala de processo, antes de nós chegarmos ao Pentecostes, a gente fala de regeneração, a gente fala de submissão, a gente fala de entrega, a gente fala de se esvaziar. Até porque Jesus ele não vai encher alguém que já se acha cheio. Meu Deus! Vou repetir. Até porque Jesus ele não vai encher alguém que já está cheio de si próprio, cheio do seu ego, cheio das suas razões, cheio da sua justiça própria, cheio do seu autoconhecimento. Aí é por isso que existe o processo, porque é no processo que ele ensina o que? O sermão da montanha. É no processo que ele ensina: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É no processo que ele ensina: quem quiser vir após mim, eu não estou obrigando você a me seguir. É se você quiser, mas se você quiser, não vem cheio não, vem vazio. Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz. Aí depois consegue. Porque tem gente que chega entre nós cheio de autoconfiança, cheio da sua justiça própria, Meu Jesus! cheio do seu ego. Que Alguém é já esse? está entendendo isso aqui? Meu Deus, é forte! E o processo com Cristo Meu Deus! serve para ele tirar coisas de nós. Tem gente que gosta de ler a palavra para tirar coisas da palavra, para passar para a igreja, para impressionar a igreja. Meu Deus! Muda esse conceito. Quando você lê a palavra, leia ela vazio para que ela continue tirando coisas de nós. Porque o Espírito Santo, ele não vai encher alguém que está cheio, ele só enche aquele que se esvazia. E o que é esvaziar? É se condicionar a ele, dizendo: seja feita a tua vontade, Deus. Eu estou aqui para te segui-lo, não como eu acho, não como eu quero, mas como o teu evangelho diz que eu tenho que te seguir. Eis-me aqui. Jesus morre, se cumpre as escrituras, mas ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, o próprio escritor de Atos vai escrever no último capítulo do seu primeiro tratado de Lucas. Ele vai dizer que Jesus ressuscitou em carne. Jesus ressuscitou em carne. Jesus ressuscitou em carne. E apareceu aos discípulos, mostrou os furos na mão, mostrou os furos na costela. E a Bíblia vai dizer que ele pede alimento, diz: me dá pão e me dá peixe. E ele vai dizer assim: olha, eu ressuscitei em carne, eu não ressuscitei em espírito, eu ressuscitei em carne. E a Bíblia vai dizer que quando ele está ali falando com os discípulos, ele deu uma ordem e dizendo: olha, vida comigo não é só isso que vocês viram: acalmar o mar, fazer leprosos serem purificados, multiplicar pães e peixe, ressuscitar os mortos. Vida comigo é muito mais do que isso. Só vida comigo é obediência, é se sujeitar à minha lei e aquilo que eu estou dizendo para vocês. Aí eu disse assim: olha, estou indo assunto ao céu, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou deixar o Espírito Santo Consolador, que vai estar com vocês até a consumação dos séculos. Mas tem mais. Vocês não precisam, vocês têm que me obedecer. Aí parece
Maria falou assim: mas como assim, Senhor? Te obedecer como? Eu vou dar uma ordem imperativa para vocês. Que ordem é essa? Ficai-vos em Jerusalém. Ficai-vos em Jerusalém. Essa é a ordem. Ficai-vos em Jerusalém. Sabe por quê? Porque o melhor está vindo ainda. Meu Deus! Ficai-vos em Jerusalém, até que da onde do baixo, não, do alto, sejais revestidos do poder. Aleluia, meu Deus! Se sair de Jerusalém, não vai ser revestido de poder. Alguém já pegou aqui, alguém já está entendendo. Todas as promessas de Deus são condicionais às nossas atitudes, para que essa história de quem tem promessa de Deus não morre. Sai do querer de Deus, sai daquilo que Deus tem para fazer. As promessas de Deus são condicionais às nossas atitudes. Fique em Jerusalém, porque é em Jerusalém que a promessa vai se cumprir. Não é na Babilônia, não é no Egito, não é em Damasco. É aonde, igreja? Jerusalém! É aonde, igreja? Jerusalém! Tanto lugar. Por que ele escolheu Jerusalém? Por que ele escolheu Jerusalém? Aí eu vou ver a exegese da palavra Jerusalém nas Escrituras. O que é exegese? É debulhar o texto e sacar de dentro para fora. A palavra Jerusalém, a etimologia da palavra Jerusalém, tirando de dentro do texto para fora, quer dizer habitação de paz. Aí agora eu entendo, reverendo pastor Márcio Viana, o porquê Jesus mandou ficar em Jerusalém. Porque ele estava dizendo para os discípulos: vocês não vão poder receber poder do alto se vocês estiverem habitando em contenda. Vocês precisam ter paz, vocês precisam preservar a paz. O texto diz seguir a paz com Deus e a santificação, com a qual ninguém verá. Paz, 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 que excede todo entendimento. Não adianta dizer que está cheio aqui e viver guerra dentro da tua casa. Não adianta dizer que está cheio aqui, mas se tu não fala com a tua nora, se tu não fala com o teu genro, se tu não fala com o teu filho. Meu Deus! Que é isso? Tá forte, papai! Eu só estou aplicando, porque tem gente que diz que é cheio, mas não fala direito com seu amigo no local de trabalho. Tem gente que diz que é cheio de Deus, Que é isso, Deus? mas não fala direito com esse irmão que está sentado aí nesse departamento. Fala, Deus! Tem gente que fala que é cheio de Deus, mas não cumprimenta nem o seu vizinho, não dá nem um bom dia, não dá uma boa tarde. Meu Deus! Está entendendo por que ele mandou ficar em Jerusalém? É isso aí, Porque papai! a etimologia da palavra Jerusalém quer dizer habitação de paz. É isso aí, Ele está papai! dizendo, ensinando para mim, para você e para os discípulos: o Espírito Santo só pode encher alguém que tem paz com Deus e com o próximo. João vai dizer: se dizemos que amamos a Deus e não aborrecemos o nosso próximo, não somos filhos de Deus. Não somos filhos de Deus. Nessa noite, quem está entendendo essa palavra, levanta a mão. Levanta a mão. Levanta
Que é isso, papai? Palavras. Ficai-vos no lugar onde tem habitação de paz, até que no alto vocês sejam revestidos de poder. Parece que eu ouço o Espírito Santo de Deus falando comigo nessa palavra, dizendo assim: meu filho, essa noite é a noite de eu apertar a consciência de algumas pessoas. Você não pode sair desse último dia de congresso da mesma maneira. Você não pode sair da mesma maneira que você entrou aqui no primeiro dia, no segundo dia e hoje que é o último dia. Tem que chegar, sair daqui e chegar para aquela pessoa que você nem tem muita comunhão, mas que o Espírito Santo de Jesus permite que os seus caminhos se cruzem. Sempre, quase todos os dias da semana, você não dá nem arranjo, não dá nem paz. Para aquela pessoa que você não tem comunhão, não tem paz. Como que você quer ser cheio do Espírito Santo? Se você não tem comunhão com o próximo, ficai-vos em Jerusalém. A etimologia é habitação de paz. Ficai-vos no lugar onde tem paz. E que essa paz que habita nesse lugar te ensine alguma coisa. Que a paz que habite em Jerusalém habite dentro de você. Sabe por quê? Porque você tem comunhão com o Deus de Jerusalém. Fique em Jerusalém. Eles ficaram. E o texto vai dizer que eles se condicionaram. Eles obedeceram. Irmão, tem gente que quer receber de Deus algumas coisas no mundo espiritual, mas não se condiciona, não obedece, não se sujeita. Meu Deus. Tem gente que quer ser cheio de Deus. Você pode ser cheio de muita coisa, mas se não obedece, cheio de Deus. Mateus capítulo 4, a Bíblia vai dizer, Lucas capítulo 4, na tentação de Jesus, nesse mesmo contexto, Lucas vai dizer que Jesus estava cheio do Espírito Santo de Deus e voltou para o Jordão, cheio do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia vai dizer, e veio-lhe o tentador. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. É a Bíblia que diz. Olha aqui para mim. Ele estava vazio. Não. Jesus estava vazio? Não. O texto diz que ele estava o quê? Sim. O Espírito Santo de Deus. E ele foi conduzido. Irmão, quem é cheio de Deus, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Tanto lugar para o Espírito Santo conduzir Jesus. Para onde que o Espírito Santo conduziu Jesus? Deserto. Aí pegou a cidade. Para onde? Deserto. Para onde? Deserto. E quando ele vai para o deserto, aparece diante dele o tentador. Olha aqui para mim. No deserto. Repita comigo. No deserto. No deserto. No deserto. Se encontram o bem e o mal. Jesus sendo conduzido pelo Espírito Santo e o diabo querendo tentá-lo. Hoje é um congresso da igreja, tem mocidade, tem senhoras, tem muita gente aqui. Sabe qual foi a proposta? Jesus foi tentado em 3 áreas. Em quantas áreas? 3. Carnal, sentimental e psicológica. Na carnal, ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. O diabo disse assim, ó, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pães. O que tem a ver pedra com pão, gente? O que tem a ver pedra com pão? Eu acho que
por causa disso que lá na frente Jesus está dizendo assim, em outro contexto, olha, pedi, dá-se-vos-á, buscar e acharei, bater-se e a porta abre-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta se abre. Aí Jesus está dizendo, qual dentre vós, sendo homens maus, o seu filho lhe pediu um pão, você vai dar uma pedra? Aleluia. Entendeu? Ele teve que passar por esse deserto. Ele teve que passar por esse processo para dizer para nós, vocês sendo homens maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais Deus Pai, Ele nos dará o Espírito Santo para aqueles a qual nos pedem. Ficai-vos em Jerusalém. Eles ficam em Jerusalém. E o texto vai dizer que era cumprindo-se os dias de Pentecostes, as festas das primícias, a festa das colheitas. Eles estavam o quê? Reunidos. Eles estavam o quê? Reunidos. Estavam além de reunidos. O texto diz que eles estavam unidos. Repita comigo: reunidos. Unidos. No mesmo lugar. Fala ou não fala? Fala ou não fala? Tem pessoas que estão reunidas no mesmo lugar, mas não estão unidos. Jesus, que é isso, meu Deus? Vou repetir. O texto vai dizer que eles estavam reunidos no mesmo lugar e estavam unânimes, unidos. Reunidos é uma coisa, unidos é outra. Parece que o texto está dizendo para mim, olha só, tem gente que em algumas ocasiões estão reunidos no mesmo lugar como esse, mas não estão na mesma união. Porque às vezes alguns entram aqui na reunião com uma condição, mas união fala de falar a mesma língua, de estar no mesmo estado de pensamento. Amós 3,7 diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não pode, não adianta você entrar aqui com espírito de adorador, mas se outro está pensando na conta que tem que pagar amanhã. Não é desse jeito? Não é desse jeito? Não é desse jeito? Reunidos, estamos reunidos aqui neste grupo. Unidos! Será que está cada um unido no mesmo propósito? Que propósito? De adoração. Uma certa feita, alguém ensinou para uma mulher que ela deveria adorar em um lugar e os judeus adorar em outro. Ela disse assim: ó, nossos pais que nós temos que adorar em um lugar e você em outro. Disse: não, te ensinaram errado. A hora já e o momento é este em que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em. Se ele falou dos verdadeiros, é porque existem os falsos. Mas não é por causa dos falsos que nós vamos continuar acreditando nos verdadeiros adoradores. Todos reunidos, reunião, unidos já é outra coisa. Unidos é no mesmo propósito. Se alguém perguntasse para você nesta noite qual é o propósito do porquê você está aqui nessa noite, alguns iam dizer assim: eu estou no propósito de adorar a Jesus Cristo no último dia deste congresso. Mas se você perguntasse para outros iam dizer assim: eu vim aqui porque eu tenho que regir. Outros iam dizer assim: eu vim aqui porque eu tenho que solar o número. Outros diziam assim: eu vim aqui porque eu tenho que só fazer número. Eu tenho que estar aqui porque o meu líder tem que ver eu aqui. A minha líder tem que ver eu uniformizado.
falar algo aqui, mas eu não vou puxar sardinha para a liderança não. Mas eu vou dizer uma verdade aqui, você guarda para você. Quantos congregam aqui nessa igreja? Levanta a mão. Todos, graças a Deus. Olha para mim. Quando o seu líder dizer para você, nós vamos entrar em um propósito, entra nesse propósito comigo. Não esteja aqui só fazendo número, reunião. Porque reunião fala de números, quantidade. Reunidos, agora, unidos, união. É outro significado. É dizer, estou contigo nesse propósito. Os dois foram para o templo. Para o quê? Para orar. E quando eles foram orar, Deus aprovou aquela união. Deus aprovou aquela reunião. E a Bíblia diz que veio da onde? Veio do céu. Veio da onde, igreja? Veio da onde? Veio da onde, igreja? Um som. Como que deu um vento, um som como do quê? Impetuoso. O vento tem cor, o vento se vê. Você sabe que o vento está no ambiente por causa de quê? Porque você sente ele. Você vê o Espírito Santo? Não. Mas você sente quando ele está numa reunião. Uma certa feita, Jesus falando com Nicodemos, ele disse: olha, o vento soa onde quer, e se ouve a sua voz. Ninguém sabe de onde ele vem, para onde vai, mas quando ele passa, ele permite se fazer, ser sentido. Ele permite alguém perceber: opa, que brisa gostosa, que vento que está passando aqui nesse lugar onde eu estou. Assim é o Espírito Santo de Deus. E foram vistas línguas repartidas como que estavam sobre cada um naquela reunião. E o texto bíblico vai dizer que quando o Espírito de Deus veio naquela casa, verso 4 vai dizer que e todos foram cheios do Espírito Santo. O texto diz que foi todos, não é quase todos, ou uma metade de um todo. O texto diz que todos que estavam naquele lugar foram cheios de quê? Espírito Santo. Cada um falava na sua própria língua. Aí aqui no grego, alguns teólogos chamam de gloselalia e xenolalia. Eu não vou entrar aqui que eu não vim por esse caminho, que eu não vim aqui como teólogo, eu vim como pregador. Só que o texto vai dizer que quem viu que eles falavam, cada um na sua própria língua, eram os religiosos que estavam fora da reunião. Está entendendo? Aleluia. Porque quem está na reunião não está preocupado em ver, está preocupado em sentir. Mas quem está fora da religião, da reunião, e é religioso, eles não estão sentindo, eles estão vendo. Vou repetir. Quem aqui não pegou ainda, mas alguém já pegou. Alguém já entendeu. Quem estava dentro da reunião, unido e reunidos, eles estavam sentindo, eles estavam sendo cheios, estavam sentindo. Mas quem estava reunido, mas estava do lado dele, fora, eles não sentiram, ele viu. E o que eles viram? Línguas repartidas como que tem fogo. E o texto vai dizer que eles falavam cada um na sua própria língua. E de repente, aqueles que estavam na reunião, mas do lado de fora, vendo
disseram assim: eles estão embriagados, cheios de mosto, de vinho. Eles estão embriagados, cheios de vinho. Aí alguém que estava ligado em uma promessa que Joel escreveu há mais de 750 mil anos atrás, dizendo: e há de ser que naqueles dias o Senhor Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão. Pedro, em sintonia com o Deus da palavra e a palavra do Deus da palavra, não, isso não é vinho, não. Eles não estão embriagados com vinho, não. Isso é uma promessa. Nós resolvemos nos condicionar, ficar aqui em Jerusalém, e Ele cumpriu o que Ele disse. Ele cumpriu. Ele está nos enchendo. Quem é cheio do Espírito, vai começar agora. Quem é cheio do Espírito Santo não vive em contenda com seu próximo. Quem é cheio do Espírito Santo, jovem, vai para o colégio, mas não vai para o colégio para matar a aula, para ficar se encontrando, vai para estudar, porque ele está colhendo no pé agora. Tu vai. Você está plantando agora, tu vai colher amanhã. Teu futuro vai depender do que você está aprendendo no teu colégio. Então, quem é cheio do Espírito Santo, ele não vive uma vida de intriga, não vive uma vida de discórdia, não vive uma vida de contenda. Quem é cheio do Espírito Santo, ele se condiciona e deixa o Espírito Santo regenerar a sua vida. Quem é cheio do Espírito Santo não adultera mais. Quem é cheio do Espírito Santo se contenta só com a sua mulher. Quem é cheio do Espírito Santo não fica andando em mentira aí fora. Cheio do Espírito Santo não gosta de ganhar vantagem. Porque não adianta nada ficar pulando aqui, rodando profecia.